presente, saudações colegas. Meu nome é Alexandre Sarmento Brum e hoje vou realizar a experiência número 17 do Guião de Experiências, que é o estudo do circuito RLC em paralelo. Então vou usar uma bobina L, um capacitor C e uma resistência de 1 kΩ E. Então vou colocar esses três componentes em paralelo no circuito e vou proceder com os procedimentos da realização da experiência e vamos tirar as conclusões dos dados do código de Excel depois de realizar a experiência. Sim, então agora vamos começar com o resumo teórico da experiência número 17, estudo do circuito RLC em paralelo. Então, este é o trabalho número 17, estudo do circuito RLC em paralelo, que foi realizado no laboratório de eletricidade. Então, o que é um circuito RLC em paralelo? Primeiramente, um circuito RLC em paralelo é composto por um resistor, um capacitor, um indutor associados em paralelo. Um circuito RLC em paralelo é um tipo de circuito elétrico no qual os componentes resistor, indutor e capacitor estão conectados em paralelos uns aos outros. Neste arranjo, a tensão é a mesma em todos os componentes e a corrente total que flui pela fonte de alimentação se divide entre esses componentes. Então, os conceitos básicos de circuitos RLC em paralelo. Então, como já dissemos, os circuitos RLC em paralelo são arranjos de componentes elétricos, no qual temos um resistor, um indutor e um capacitor conectados em paralelo. No caso, o resistor oferece resistência ao fluxo da corrente, dissipando energia em forma de calor. Também temos o indutor, que armazena a energia na forma de campo magnético e tende a se opor às variações rápidas de corrente. E temos aqui o capacitor, que por sua vez armazena energia em forma de campo elétrico e se opõe às variações rápidas da tensão. Então, agora vamos ver o diagrama vetorial de um circuito RLC em paralelo. Então, na construção do diagrama vetorial, como podemos ver aqui ao lado, consideramos como referência a tensão. E neste caso, ela está adiantada de π sobre 2 radianos em relação à corrente no indutor e atrasada em π sobre 2 radianos em relação à corrente no capacitor. Então, para fins de diagrama vetorial, utilizamos a resultante, pois os vetores que representam a corrente no capacitor e a corrente no indutor têm a mesma direção em sentidos opostos, como podemos observar aqui. Aqui temos a resultante, aqui temos o vetor IC, no caso é dado por IC menos IL, e aqui nós temos IL, no caso. Aqui, nessa parte de baixo, nós temos IL. E para isso, para construirmos esse diagrama, utilizamos a resultante. No caso, subtraímos IC e IL, visto que IC é maior que IL. E quando observamos esse diagrama, notamos que IC é maior que IL, portanto temos como resultante o vetor IC menos IL. Caso contrário, termos IL maior que IC, obteremos o vetor com resultante IL menos IC, no caso este vetor, e aqui nós teremos IC. E a resultante é dada pela subtração de IL por IC. Com sentido oposto ao anteriormente descrito. Então temos um diagrama vetorial com sentido oposto ao descrito anteriormente. Então, de acordo com este diagrama vetorial, nós temos que a soma vetorial da resultante da corrente com a corrente do resistor é igual à corrente total do circuito. Assim sendo, podemos escrever esta expressão. Então, esta expressão é dada pela soma vetorial da corrente da resultante, que é dada por IC menos IL, e também a corrente no resistor, que nos dá a corrente total do circuito. Então, se dividirmos essa expressão pela tensão ao quadrado, nós teremos que a tensão total, ou a intensidade da corrente total dividida pela tensão total, é dado pelos quadrados de cada componente. No caso, temos a intensidade da corrente na resistência pela tensão, a intensidade da corrente no capacitor, a intensidade da corrente no indutor, também divididos pela tensão. E podemos verificar aqui que isto é o inverso da impedância, esta parte é o inverso da resistência e esta parte é o inverso da reatância capacitiva e esta última é o inverso
da reatância indutiva. Então, para determinarmos a reatância capacitiva ou a reatância indutiva, vamos recorrer a estas expressões. No caso, vamos dividir a tensão pela intensidade da corrente no indutor, ou podemos dividir a tensão pela intensidade da corrente no capacitor para determinar, respectivamente, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Então, com isso, podemos escrever esta expressão aqui, que é dada por esta expressão, sendo Z o valor da impedância do circuito. Então, o ângulo θ, que é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente no circuito, e pode ser determinado por meio das relações trigonométricas do triângulo retângulo, no caso, estas relações. E durante os cálculos do ângulo de defasagem vamos usar esta relação da tangente, no caso, que é dada pela intensidade da corrente no capacitor menos a intensidade da corrente no indutor dividido pela intensidade da corrente na resistência. Então, da mesma forma que o circuito RLC em série, nós podemos observar aqui que no circuito RLC em paralelo também pode entrar em ressonância quando tivermos valores iguais para as reatâncias indutivas e capacitivas. E esse fato acontece quando a reatância indutiva se iguala à reatância capacitiva, e podemos determinar o valor da frequência de ressonância a partir desta expressão. Então, para o circuito RLC em paralelo em ressonância, temos a impedância máxima, no caso. No caso, temos que Z é igual a R, e sendo a curva da impedância em função da frequência. Então, esta é a curva da impedância em função da frequência. E observando o gráfico, também observando o gráfico da curva da corrente em função da frequência para o mesmo circuito. Então, é possível verificar aqui, quando a impedância é máxima, a corrente é mínima, quando atingimos a frequência de ressonância. Então, vamos verificar também experimentalmente se realmente, quando atingimos a frequência de ressonância, a intensidade da corrente será mínima. Então, quando observamos o gráfico, temos que para a frequência de ressonância a corrente é mínima, pois a impedância é máxima. Então, já terminamos com o resumo teórico. Agora vamos para a realização da experiência, mas primeiro vamos ver quais são os objetivos da realização da experiência e vamos, depois disso, analisar os dados que vamos colher durante a realização da experiência e vamos tirar as devidas conclusões em relação à realização dessa experiência. O objetivo da realização dessa experiência são, primeiramente, verificar experimentalmente esta equação para a intensidade da corrente total no circuito e demonstrar a sua veracidade vetorial. Em seguida, vamos produzir o fenômeno de ressonância no circuito RLC em paralelo, variando a frequência e também a indutância da bobina. Então, agora vamos para o laboratório realizar a experiência número 17, estudo do circuito RLC em paralelo. Sim, então agora estamos para realizar a experiência número 17, estudo do circuito RLC em paralelo. Então, vamos colocar esses três componentes elétricos em paralelo, no caso a resistência, o indutor e o capacitor. Resistência R, indutor L e capacitor C em paralelo. Então, agora eu vou colocar os três componentes em paralelo no circuito e vou proceder de modo a montar os três amperímetros no ponto com, ou o ponto com dos 3 amperímetros no nó A, para medir a intensidade da corrente que flui por cada um dos componentes. Vou colocar outro amperímetro para medir a intensidade da corrente total e um voltímetro para medir a tensão que é aplicada no circuito. Agora vou colocar o capacitor nesta placa, o resistor nesta placa e a bobina de 3000 espiras no meio. Sim, agora os três componentes estão paralelos entre si. Agora vou colocar dentro da bobina o núcleo U e o núcleo I, porque de acordo com os procedimentos, a bobina deve estar com o núcleo completamente fechado. Então já temos aqui os nossos três componentes montados em paralelo e a bobina com o núcleo completamente fechado. Então agora vou montar os amperímetros, o ponto com dos amperímetros no nó A para cada um dos componentes.
O amperímetro que vai medir a intensidade da corrente total já foi montado. Agora vou montar os amperímetros que vão medir as quedas ou a intensidade em cada ramo. O primeiro amperímetro já foi montado para o capacitor, no caso. Então tenho aqui, tenho aqui o multímetro que vai medir a intensidade da corrente no ramo do capacitor, o ponto com montado no nó A. Sim. Então agora já temos o segundo amperímetro montado para medir a intensidade da corrente no ramo do indutor. Então o ponto com está colocado no nó A. Agora vamos montar o terceiro amperímetro. Agora já tenho todos os três multímetros montados, os amperímetros no caso, para medir as intensidades que passam por cada ramo. Agora vou montar o voltímetro para medir a tensão que é aplicada no circuito. Sim. Também o voltímetro vai medir a tensão que é aplicada no circuito. Já foi montado, no caso, aqui, um dos terminais, e o outro terminal está aqui. Então agora vou ligar a fonte de alimentação e vou medir a intensidade da corrente total, a intensidade da corrente no ramo da resistência de 1 kΩ, a intensidade da corrente no ramo da bobina e a intensidade da corrente no ramo do capacitor. Então agora vou ligar a fonte e medir. Sim, com a fonte ligada eu posso perceber que a intensidade da corrente total, com a fonte calibrada para 6 volts de tensão alternada, é de 9 mA. A intensidade da corrente na resistência é de 6,6 mA. A intensidade da corrente na bobina é de 5,24 mA. A intensidade da corrente no capacitor é de 8,85 mA. E a tensão que é aplicada no circuito é de 6,67 volts. Agora é necessário deslocar o núcleo em forma de I para fazer com que nós atinjamos a ressonância. No caso, a intensidade da corrente na bobina tem que se igualar à intensidade da corrente no capacitor. Quando nós movimentamos o núcleo em forma de I, estamos variando a indutância do indutor. Então, vou variar aqui até encontrar o ponto no qual as intensidades são iguais. Sim? Então agora posso verificar que a intensidade da corrente é praticamente igual. Tenho 8,85 e 8,84 quando o núcleo I está posicionado dessa forma. E quando atingimos a ressonância, a intensidade da corrente é de 9,44 a intensidade da corrente total, a intensidade da corrente na resistência é de 6,6 mA e a tensão que é aplicada no circuito é de 6,68 volts. Então, agora vamos passar a alimentar o circuito com o gerador de frequência. Sim. Então, para alimentarmos o gerador de frequência, o circuito com gerador de frequência, vamos colocar novamente o núcleo I na posição inicial e vamos tirar os terminais da fonte de alimentação para o gerador de frequência. Então aqui vou alimentar, o circuito com gerador de frequência e com isso vou verificar o que acontece com a intensidade da corrente e com a intensidade da corrente na bobina e com a intensidade da corrente no capacitor, no caso. Então, para a frequência mínima de 8 Hz, eu tenho uma intensidade da corrente total de 2,48 mA, uma intensidade da corrente na resistência de 0,5 mA, uma intensidade da corrente na bobina de 2,02 mA, uma intensidade da corrente no capacitor de 0,57 mA e uma tensão, uma tensão no circuito de 0,33 volts. Agora vou aumentar a frequência e vou verificar o que acontece. Então, para 10 Hz, por exemplo, a intensidade da corrente no capacitor subiu para 0,69 mA, na resistência é de 0,06 mA, no capacitor é de 2,05 mA, a intensidade da corrente total é de 2,48 mA e a tensão é de 0,4 volts. Ao aumentarmos para
para 20 Hz. Eu posso verificar que a intensidade da corrente no capacitor subiu para 1.17. A intensidade da corrente no bobina baixou para 1.95. A intensidade da corrente no resistor subiu para 0.8 mA. A intensidade da corrente total é de 2.34 mA e a tensão é de 0.76. Então agora eu posso verificar que a intensidade da corrente aumenta no capacitor com o aumento da frequência. A intensidade da corrente diminui com o aumento da frequência para o capacitor. Então, com o aumento da frequência, é possível verificar que numa frequência de 36.6 Hz atingimos a ressonância. No caso, a intensidade da corrente no capacitor se igualou à intensidade da corrente na bobina. No caso, no capacitor é de 1.64 mA e na bobina também é de 1.64 mA. A intensidade da corrente total é de 2.08 mA. A intensidade da corrente na resistência é de 1.1 mA e a tensão é de 1.13 volts. Então, a partir dessa resistência, a partir dessa frequência de ressonância, é possível verificar que a intensidade da corrente no capacitor passa a ser maior que a intensidade da corrente no indutor. No caso, para uma frequência de 46 Hz, a frequência no capacitor é de 1.92 mA e no indutor é de 1.42 mA. E a intensidade da corrente no resistor é de 1.2 mA. A intensidade da corrente total é de 2.03 mA e a tensão é de 1.24 volts. Se eu continuo a aumentar a frequência para 60 Hz, eu percebo que a intensidade da corrente no capacitor continua a aumentar e a intensidade da corrente na bobina continua a descer. E esses são os valores da intensidade da corrente na resistência de 1.1. A intensidade da corrente total é de 2.13 e a intensidade da corrente e a tensão é de 1,23. Se eu continuo a aumentar a frequência, no caso agora para 90 Hz, 94.8 Hz, eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 2.74 mA. A intensidade da corrente na bobina é de 0.65 mA. A intensidade da corrente na resistência é de 0.9 mA. A intensidade da corrente total é de 2.48 mA e a tensão é de 0.98 volts. Sim, então já terminamos com a redução dessa experiência número 17, estudo do circuito RLC em paralelo. Então agora vamos para a folha de Excel, trabalhar com as conclusões dos dados que foram corrigidos durante a realização dessa experiência. Esse foi o trabalho número 17, estudo do circuito RLC em paralelo. Sim, já terminamos com a resolução da experiência no laboratório, agora vamos analisar os dados na folha de Excel. Então temos aqui as tabelas que foram preenchidas durante a resolução da experiência. Então temos aqui para o procedimento 1 e procedimento 2. No procedimento 1 colocamos o núcleo completamente fechado, então determinamos aqui, medimos no caso a intensidade da corrente total, a intensidade da corrente na resistência, a intensidade da corrente no indutor, no capacitor, e este foi o valor calculado. E também no segundo procedimento, quando atingimos a ressonância, é possível verificar aqui a intensidade da corrente total, a intensidade da corrente no resistor, a intensidade da corrente no indutor, a intensidade da corrente no capacitor, é possível verificar aqui o valor calculado. Para o terceiro procedimento, no caso, este é o terceiro procedimento. Para o terceiro procedimento, nós colocamos o nosso circuito num gerador de frequências. No caso, aumentamos a frequência do gerador de frequências e quando chegamos na frequência de 36.6 Hz, foi possível verificar que a intensidade da corrente no indutor e no capacitor se igualam. No caso, temos aqui 1.64 e 1.64 para os dois componentes, o indutor e o capacitor. 1.64 mA no caso. E também medimos a intensidade da corrente no resistor e a intensidade da corrente total. E é possível verificar aqui que a intensidade da corrente total, quando nós atingimos a ressonância, ela é mínima, como verificamos no resumo teórico.
e depois ela volta a aumentar. Então vamos construir o gráfico, vamos perceber que o ponto mínimo da intensidade da corrente é no ponto de impedância máxima. Agora, a intensidade da corrente no indutor é possível verificar que ele diminui com o aumento da frequência. E também é possível verificar que esses valores correspondem à teoria, visto que a reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência. O aumento da reatância indutiva significa que a intensidade da corrente na bobina vai diminuir. No capacitor, ao contrário, com o aumento da frequência, a intensidade da corrente aumenta, visto que com o aumento da frequência a reatância capacitiva diminui. O que faz com que a intensidade da corrente no capacitor aumente, visto que a resistência no capacitor diminui com o aumento da frequência. Então, calculamos aqui ao lado o valor da frequência de ressonância. Então, para calcular o valor da frequência de ressonância, aplicamos esta equação, no caso. Então, temos aqui esta equação para o cálculo da frequência de ressonância. Mas para determinarmos a frequência de ressonância, primeiro determinamos a indutância da bobina com o núcleo completamente fechado, visto que no terceiro procedimento, no primeiro procedimento, usamos a bobina com o núcleo completamente fechado. Então, nós consideramos que a indutância nesses dois procedimentos é igual, visto que o núcleo está completamente fechado. Determinamos a reatância indutiva aplicando esta fórmula e depois determinamos a indutância aplicando esta fórmula. É possível verificar que é de 4,04 Hz. E depois determinamos a capacitância do capacitor. Primeiro determinamos a reatância capacitiva e é possível verificar que é de 0,753 kΩ e a capacitância é de 4,22 microfarads. Então também provamos novamente aqui com os cálculos, pois já era sabido pelo valor do fabricante que o capacitor tem 4 microfarads, então também conseguimos encontrar este valor de 4 microfarads calculando. Substituímos os valores nesta fórmula, colocamos a indutância aqui e a capacitância aqui e tivemos como frequência de ressonância 38.5 Hz. Então este valor não difere muito do valor que foi determinado experimentalmente. O valor medido no caso é 36.6 Hz. Então agora vamos construir os diagramas vetoriais. Primeiro determinamos o ângulo de defasagem calculado e tivemos aqui 28.6 graus para o primeiro procedimento, e para o segundo procedimento, no caso que atingimos a ressonância, temos um ângulo de 0 graus. O primeiro diagrama é este. Tivemos a base, este é o esqueleto do diagrama. Então tenho aqui IC, que é dado por IC menos IL. Tenho aqui IR. E tenho que este é o referencial. E o referencial é dado pela tensão, que é a mesma em todos os componentes. E temos aqui o ângulo de defasagem, que é de 28.68 graus. Então não difere muito do ângulo calculado. Isso é para o procedimento 1. Para o procedimento 2, temos aqui que o ângulo é 0, visto que nós estamos na ressonância. Então, a intensidade da corrente no capacitor e a intensidade da corrente na bobina se anulam. Então, esses são os dois diagramas para os dois procedimentos, o procedimento 1 e o procedimento 2. Agora temos aqui os três gráficos, no caso, o gráfico da intensidade da corrente em função da frequência no capacitor, a intensidade da corrente da bobina em função da frequência, e a intensidade da corrente do resistor também em função da frequência. Então, para analisarmos bem esses dados, podemos ver aqui no GeoGebra, e temos esse ponto K. O ponto K é o ponto de frequência 36.6 e de intensidade da corrente 1.64. Então é o ponto na qual atingimos já ressonância, a frequência de ressonância, 36.6 e 1.64. E é o ponto na qual a intensidade da corrente da bobina se cruza com a intensidade da corrente no capacitor. E é possível verificar que depois, antes da frequência de ressonância, a intensidade da corrente na bobina é maior do que a intensidade da corrente no capacitor. E depois de atingirmos a ressonância, quando passamos na ressonância, é possível verificar que a intensidade da corrente no capacitor é maior do que a intensidade da corrente na bobina. Isso nós vimos
na tabela. E este é o gráfico da intensidade da corrente do resistor em função da frequência. Então temos aqui os 3 gráficos representados e este é o ponto da intensidade da corrente quando nós atingimos a ressonância. Depois deste gráfico, nós construímos o gráfico da intensidade da corrente total em função da frequência. Então temos aqui o ponto de intensidade da corrente mínimo quando nós atingimos a frequência de ressonância. Então vamos ver aqui novamente. Então temos aqui esse ponto. Temos aqui este ponto. No caso temos 2.03 miliamperes na frequência de 36.6 Hz. Então este é o ponto de intensidade da corrente mínimo, visto que a impedância nesse ponto é máxima, por causa da frequência de ressonância. Então, estes são os dados que foram colhidos durante a realização da experiência e já construímos os diagramas para cada um dos procedimentos. Então, é tudo em relação à realização da experiência. Até uma outra oportunidade. Obrigado por assistir mais um vídeo da coletânea de vídeos que realizamos aqui no Laboratório de Eletricidade e Magnetismo. Então este praticamente é o penúltimo vídeo, que é o vídeo da experiência 17, estudo do circuito RLC em paralelo. O próximo vídeo será o vídeo do estudo do transformador. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, que é o último vídeo da realização das experiências em laboratório. Obrigado.